Obrigada por terem estado conosco por todo esse mês de conscientização do lipedema. Obrigada pela participação durante esses 2 meses, foi algo muito emocionante para todos nós. Obrigado a todos por terem participado da nossa iniciativa, eu agradeço muito. Eu vou tentar ser bem rápida hoje, porque nós temos um programa muito intenso essa noite. Então, vamos seguir com a nossa jornada. Hoje eu tenho bastante informações para dar nessa apresentação. Eu representaria o lipedema Itália e Manuela Enlinfa. E temos uma pequena surpresa para vocês na nossa sessão de perguntas e respostas. Então, por favor, fiquem ligados conosco até o final. Através do Instagram, Facebook, YouTube. Porque nós temos um especialista hoje que vai nos ajudar com as respostas, então vocês não podem perder. Claro, vai ser um prazer apresentar o Dr. Michelini, que todo mundo sabe que é um dos maiores especialistas a nível mundial. Eu estou muito surpresa que ele pôde estar conosco hoje. Ele é o responsável do Hospital São Giuseppe de Marino. Tem várias publicações, artigos científicos, inclusive abordando a questão genética do lipedema. Aborda todas as questões genéticas, mutação, hereditariedade, todas as possibilidades genéticas do lipedema. Então, ele é o responsável por representar essa pauta em diversos congressos internacionais. E também é o autor de várias guias ligadas ao lipedema e linfedema. Ele fez uma carreira incrível na área médica ligada ao lipedema e é muito prestigiado. É o presidente da Associação Europeia de Linfologia. Vice-presidente de outras associações sempre ligadas a essa área. Membro do Comitê Executivo da Sociedade para o Linfedema. Então, ele é o presidente de Lintalf, que é a associação italiana. E o presidente dessa aliança. Você gostaria de falar mais, Valéria? Não, você já falou bastante. E o Dr. Michelini tem uma carreira muito longa. Então, não tenho mais o que acrescentar. Acho que é mais importante que a gente possa passar a palavra para ele, para que ele possa apresentar o conteúdo que ele trouxe para nós hoje. Muito obrigada, doutor Michelini. O palco é todo seu. Muito obrigada. É um grande prazer para mim estar aqui e falar com vocês. Obrigada por essa oportunidade. Para estar aqui com vocês e falar mais sobre essa patologia.
Eu vou falar também sobre as próximas atividades da Aliança sobre o linfedema. Então, vou falar para vocês algumas considerações sobre esse aspecto. Então, eu quero lembrar a vocês que o webinar foi organizado pela Lili em dezembro de 2020. Nessa ocasião, eu mesmo, junto com muitos colegas qualificados de vários países, junto com Karen Hurst, senti a necessidade de distinguir do interpretativo ponto de vista alguns pontos substanciais que caracterizam o lipedema. Então, foi presidido por alguns colegas alemães e aprovado por tantos outros colegas internacionais. Estes autores, nessa elaboração de documento de consciência europeia, por exemplo, defendem a modificação do termo lipedema em síndrome lipágica. Apesar do termo ser reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, pelos pressupostos que o lipedema tem, ele não seria um clássico edema, e por isso não deve ser entendido como tal. O termo edema deriva da palavra grega edema, que significa inchaço. E isso não é o suficiente para dizer o que as nossas pacientes sentem e vivem e sofrem. E especialmente quando a gente fala do sintoma de dor. O termo de definição do lipedema ainda parece ser congruente e a melhor solução hoje, porque ainda tem um impacto mais fácil no reconhecimento da patologia. Esse é o website que a nossa colega alemã, Erika Mendonça, propõe aos operadores de saúde ou às sociedades científicas para a criação de um novo nome para essa patologia, removendo o nome edema. Mas, só para demonstrar o erro do pensamento científico, eu proponho para vocês esse interessante estudo da nossa colega italiana Marina Gestari, que publica pesquisas em linfologia e biologia, onde ela demonstra a presença de fluidos no tecido adiposo e nas áreas com lipedema. E por isso, os tratamentos classicamente direcionados são a drenagem linfática manual, a pressoterapia e a bandagem. Nesse tipo de diagnóstico, muitas vezes você tem que estar apto a reconhecer essa patologia em 3D, em 3 dimensões, e perceber essa perda de líquido, como esse tecido passa por essa mudança por causa dessa presença dos fluidos dentro desse tecido adiposo. E vai ser abordado nas próximas semanas em outros artigos e vai ser bastante interessante. Então,
deve ser investigado, devem ser avaliadas as diversas imagens e possibilidades dessa patologia. Essa doença já era conhecida nos tempos antigos e, ao longo dos séculos, foi retratada em obras de arte que chegaram em várias civilizações. Como baixo relevo descoberto no túmulo da princesa egípcia, em Luxor, e também na escultura de Vênus, e outras obras que nos foram transmitidas através do mestre flamenco. O quadro comum nos mostra uma assimetria, graças a essa gordura subcutânea. E esse é o principal aspecto da síndrome. Ela é cronicamente progressiva e afeta quase que exclusivamente o corpo feminino. E na maioria dos casos está realmente ligada a questões genéticas e afeta indivíduos com massa de corpo normal. E apesar disso, muitos clínicos ainda acreditam que a doença está ligada a alguns aspectos epigenéticos, especialmente alimentações erradas, e algumas vezes sugerem tratamentos errados, como uma cirurgia bariátrica, e o que isso pode causar ainda mais danos para esses pacientes. Essa confusão com o linfedema acaba por ser bastante popular e por isso nós precisamos esgotar o argumento. Na maioria dos casos, é considerada uma doença que afeta praticamente só as mulheres. Mas nos últimos anos foram feitos estudos que avaliavam esse fenótipo e como poderia também atingir o corpo masculino. E foram avaliados os aspectos clínicos e as diversas particularidades desse diagnóstico, quando também realizado ao corpo masculino. E é importante avaliar também como essa doença pode ter um crescimento, um desenvolvimento em épocas de descarga hormonal, como a gravidez e também a menopausa. Não é clara essa relação com a obesidade, porém. Não é uma coisa sistemática. Então, pela nossa experiência, nós notamos que muitas vezes os sujeitos afetados, na verdade, têm a massa corpórea considerada normal, ou muitas vezes até abaixo. Às vezes, as pacientes evitam de ingerir mais calorias, e ainda assim elas têm um aumento. Não conseguem ter o efeito desejado no corpo, mesmo fazendo também exercícios físicos.
porque essa questão do tecido adiposo e o aumento do peso não está vinculado a esses aspectos, mas sim a patologia. Isso é bastante interessante. E isso é bastante interessante porque, em alguns casos, nós conseguimos perceber e identificar que talvez os homens possam ser portadores da doença. Aqui nós temos uma foto que faz observar que o aspecto familiar, a hereditariedade, que várias mulheres da mesma família podem apresentar o problema, essa questão genética. Todas potencialmente pegaram da família da mãe e talvez até da família do pai, mas todas apresentam as mesmas características, desde a mais nova. Aqui nós fizemos um estudo genético da doença para entender que talvez ela realmente não tenha relação com nenhuma outra mutação genética. Esse é um aspecto bastante interessante. É um estudo de um aspecto histopatológico. Foi observado no microscópio como esse tecido se comporta. E é muito clara a diferença entre os tecidos. E nós conseguimos identificar as diferenças do tecido, como o tecido adiposo se comporta, as fibras desse tecido e o seu retorno venoso. E que muitas vezes a drenagem linfática pode ajudar nessa vascularização e trazer um resultado interessante. Então, alguns estudos histológicos mostram que esses vasos realmente se dilatam. Então, o êxito dessa inflamação está realmente ligado a uma fibrose do tecido. E nos mostra que existe a presença dos macromódulos. Mas, independente disso que nós acabamos de expor, o lipedema é considerado uma doença não inflamatória do tecido adiposo. E essa é uma outra interpretação da Aliança Mundial do Lipedema. Os aspectos clínicos são apresentados pela familiaridade e podem realmente ser acentuados em casos de puberdade, de gravidez, até com uma cirurgia ginecológica. A distribuição da gordura ocorre essencialmente nas nádegas, coxas, pernas e nos membros inferiores, também nos braços, antebraços e então os membros superiores. Nós conseguimos identificar uma preservação dos pés e das mãos. Não existe uma dieta calórica que possa criar realmente impacto, não tem uma resposta efetiva. O edema é impressionante, é típico dos estágios avançados da doença. Existem 4 estágios muito bem individuados e claros.
Em relação à localização do tecido adiposo anormal, 5 tipos foram descritos convencionalmente e eles podem ser observados na slide. Localização apenas nas nádegas, que também chega nas coxas, ou que também afeta as pernas, que afeta os membros superiores, ou somente as pernas na sua parte inferior. Como vocês podem ver no slide, os 4 estágios. Na realidade, na prática clínica, é possível observar que temos até 9 tipos de diferentes localizações. E podem variar e afetar apenas os membros inferiores ou diversas localizações ao mesmo tempo, ambos inferiores e superiores. Uma dor forte e localizada é relatada pelas pacientes quando as articulações estão envolvidas, especialmente a do joelho, no nível da fíbula, como vocês podem observar na imagem. É porque essa área fica profundamente comprimida. E esse é um sinal claro para nós de que o lipedema está presente desde os primeiros estágios. Pode ser a expressão dessa patologia já em um estado mais avançado. Essas pacientes se ressentem muito do peso, da sobrecarga que esses membros acabam carregando. Essas pacientes com essa sobrecarga mecânica frequentemente vivem essas alterações com alterações também posturais e repercussões das estruturas tendônicas dos membros inferiores. Como nós veremos depois, a hipermobilidade conjunta é frequentemente acionada como condição associada ao lipedema e contribui para a instabilidade do joelho e consequentes alterações da estrutura do segmento e do tendão. O ultrassom medial do joelho, nesse caso, é muito útil para discriminar a bursite, como, por exemplo, a coleta de líquidos, a tendinopatia dos pés, e mostra o aumento da espessura e perda do padrão fibrilar. Sobre a dor, ela está presente em mais de 80% das pacientes. Geralmente é mais intensa à tarde e à noite, segundo a classificação numérica NRS. Parece estar relacionado com os valores de sulfato de pregnenolone. Que acaba por gerar mais dor neuroendócrina. Na nossa experiência, o maior valor desse sulfato corresponde a uma menor sensação de dor. Mas muitas vezes a intensidade da dor pode ser mais intensa e mais forte. Existem outras comorbidades associadas ao lipedema. E na nossa experiência estão reportados também vários estudos clínicos. Nós notamos casos de resistência à insulina, tiroidite de Hashimoto, baixos níveis de vitamina D, inflamação articular, hipermobilidade, endometriose, alterações do ciclo menstrual, com diferentes também porcentagens de recorrência. Então, é necessário fazer ainda mais perguntas e averiguar com mais atenção.
Por isso, essas patologias hormonais e metabólicas devem realmente ser investigadas. Poucos estudos demonstram uma fraca correlação entre lipedema e endometriose, a síndrome dos ovários policísticos e patologias como diabetes, hipertensão e dislipidemia. Esses últimos geralmente são presentes em pacientes obesos e como parte da síndrome metabólica. É realmente pouca essa associação com lipedema, então é ainda um objeto de estudo. Baixos níveis de vitamina D foram detectados em pacientes afetados pelo lipedema. Depende do fato de ser uma vitamina solúvel de gordura para que se possa distribuir em diversos compartimentos do nosso corpo, como o tecido adiposo. Como está aumentado no caso do lipedema e realiza um sequestramento da vitamina D, parece que isso reflete em um efeito de diluição volumétrica. E essas pacientes acabaram demonstrando deficiência de vitamina D. Pacientes com lipedema com baixos níveis de vitamina D muitas vezes apresentam diversos efeitos negativos e isso piora a patologia. Além do aumento da adipogênese, temos um aumento de inflamação e isso contribui para a piora da dor e um aumento da resistência à insulina. E essas pacientes acabam sentindo maior fraqueza muscular, dor muscular, e como nós acabamos de ver, as pacientes com lipedema já sofrem pela sua condição física e funcional, e acabam tendo transtornos de humor, e os baixos níveis de vitamina D contribuem para piorar. Assim, durante a avaliação global do paciente, a dosagem de alguns parâmetros laboratoriais se torna fundamental para investigar as possíveis comorbidades associadas. A começar pelo teste de açúcar no sangue, que é útil para detectar a resistência à insulina, a função da tireoide, traçar um perfil lipídico, fazer um teste hormonal, avaliar a dosagem da vitamina D. Isso pode representar uma das opções terapêuticas para o lipedema, pois vários estudos mostram que a vitamina D pode realmente inibir a formação de novas células de gordura, regulam a atividade das células de gordura, reduzem a gordura visceral em adultos com sobrepeso e até obesos. A hipermobilidade é uma condição relatada em associação ao lipedema. 50% das mulheres com lipedema tiveram uma pontuação abaixo positivo. A hipermobilidade conjunta pode estar associada à hipermobilidade da síndrome de Ehlers-Danlos. E a dor é um componente comum de EDS-HT, e as mulheres são funcionalmente afetadas em maior extensão do que os homens. E é por isso que esta associação deve ser realmente investigada. No exame geral dos pacientes com lipedema, pode ser realmente útil avaliar a presença de hipermobilidade conjunta quando esse score da paciente for superior a 5. Como nós acabamos de ver, a hipermobilidade confere um risco de danos adicionais nas articulações e alteração da marcha, do passo dessas mulheres com lipedema. Há também outras implicações e alterações do tecido conjuntivo que encontramos em pacientes com lipedema, como alterações de pele, incluindo a pele fina, tatuagens que podem vazar para a pele. Também é possível encontrar mulheres que são hipermóveis. A hipermobilidade pode alterar a estrutura do tecido do lipedema, afetando a quantidade de gordura líquida que este pode acumular.
Isso aumenta o risco de doenças cardiovasculares, já que prejudica a função dos vasos e dos capilares. Mulheres com lipedema também têm maior distendibilidade e tensão aórtica. O que nós podemos fazer é avaliar algumas abordagens dessa patologia. Existem principalmente dois tipos de abordagens terapêuticas. A primeira é muito conservadora e a segunda é cirúrgica. Mas, como eu comentei antes, não há diretrizes que indiquem firmemente o que e quando escolher. Ainda existem poucos estudos clínicos realizados no tratamento dessa doença e, por vezes, têm resultados discordantes. Os aspectos de certeza e que permitem fazer essa escolha da terapia devem ser feitas avaliando cada paciente, o seu grau de dor, a sua deficiência, a presença de outras comorbidades, qualquer conformidade com o tratamento conservador, recursos econômicos, não financeiros, a vontade do paciente em levar em consideração, deve ser levada em consideração, avaliar todos os aspectos cirúrgicos antes de determinar qual é o tratamento ideal para essa paciente. Aqui nós estamos vendo, através de um gráfico, todos esses aspectos que devem realmente ser avaliados. É fundamental o uso desse vestuário de malha e de compressão em todos os casos. No ano passado, foram publicadas algumas diretrizes nos Estados Unidos sobre o lipedema. Um estudo coordenado pelo professor Hest, com quem nós colaboramos e estamos colaborando já há 3 anos. O documento, em particular, ressalta, acima de tudo, a natureza hereditária e genética dessa doença. E confirma que as dietas tradicionais de baixas calorias, exercícios físicos, a cirurgia bariátrica, nada desses aspectos resolvem o quadro clínico. Confirma a prescrição de diuréticos para a terapia e o uso positivo de metformina, sobretudo em sujeitos com resistência à insulina. Confirma a necessidade da vitamina D, a importância do tratamento físico, combinado ambos com a contenção e a regressão dos principais sintomas, antes de toda essa dor. A equipe de trabalhadores de saúde deve ser bem preparada, cultural e praticamente avaliando todos os aspectos. O documento conclui que existem 2 técnicas cirúrgicas muito eficazes no lipedema. Para manter os resultados clínicos a longo prazo, que é a lipoaspiração assistida por água e a lipoaspiração assistida por energia. E a partir de todas essas considerações, criamos o Lipedema World Alliance, que tem como objetivo criar um ambiente de colaboração para explorar muitas dessas perguntas que ainda não foram respondidas sobre esse tema. E essa é uma missão muito importante. Nós temos que investir nessa compreensão e cuidado daquelas que convivem com o lipedema. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a prática colaborativa acontece quando múltiplos trabalhadores de saúde de diferentes formações profissionais trabalham junto com as pacientes, as famílias, os cuidadores e comunidades.
para oferecer a melhor qualidade e cuidado em múltiplos cenários. O lipedema há muito tempo é uma condição Cinderela, é ignorada e negligenciada. O interesse, a pesquisa, a publicidade são muito importantes e é por isso que as pacientes muitas vezes parecem desesperadas, mas também muito apaixonadas e buscam intensivamente mais informações sobre essa patologia. Porque elas compreendem a importância de chegar a conclusões. E nós queremos muito fazer isso juntos, trabalhando juntos. Nós entendemos que juntos nós podemos fazer a diferença. Nós sabemos que o caminho é a colaboração e o diálogo. E isso é muito importante para as pacientes, mas também para nós, operadores da saúde. Ainda há muito para aprender sobre a patologia do lipedema, as melhores formas de tratar. E o Lipedema World Association acredita apaixonadamente que a melhor forma de descobrir as melhores abordagens é fazer com esse espírito colaborativo, juntando pacientes, defensores e profissionais de diversas áreas, todos juntos. Nós sentimos que esse esforço colaborativo promove o diálogo. E esse diálogo de prioridades e preocupações entre as pacientes e os pesquisadores nos ajudam a identificar e priorizar as áreas onde o lipedema precisa continuar e não deve ser limitado nos seus aspectos de desenvolvimento de materiais educativos, informativos, suportados, claro, pela ciência, envolvendo participantes de pesquisa de todo o mundo. Essa é a nossa orientação. E com o objetivo de facilitar esses objetivos grandes de divulgação, pesquisa, é que nós temos respeitado essa comunidade ligada ao lipedema e queríamos convidar vocês para participar do LWA. A associação ela está aberta a profissionais e pesquisadores de saúde, pacientes registrados e associações científicas. E a partir de 1º de setembro você também poderá se inscrever na nossa associação. Eu quero agradecer a todos vocês pela atenção. E nós estamos prontos para discutir sobre todos esses aspectos que são tão importantes. Muito obrigada, doutor Michelini. Foi uma apresentação incrível. E nós agora vamos partir para a segunda parte do webinário. Sim, vamos lá, vamos começar. Muito obrigada. Eu fiquei realmente muito emocionada de poder ouvir o doutor Michelini nos trazendo todas essas informações. E agora nós queremos falar também sobre os próximos passos do lipedema e dessas associações. Nós até agora nos focamos muito no que é. E agora nós queremos entender quais são os próximos caminhos, como é que vai ultrapassar fronteiras. E nós queremos ir cada vez
mais profundamente nessa discussão e nessas buscas. Nós acreditamos que essa voz precisa ser ouvida e também precisa ser celebrada. Então, nós convidamos as pessoas a participarem conosco. Então, é realmente muito interessante que nós possamos ter tanta gente boa junta nesse projeto e poder ouvi-lo essa noite. Se você puder mudar para mim, não, eu posso mudar, isso é ótimo. Essa é uma tecnologia nova que foi acrescentada hoje na nossa apresentação. Nós queremos também cumprimentar a Sherry, que está entrando no nosso webinar agora, essa noite. Ela colabora conosco no nosso site. E nós queremos lembrar que todos esses nossos webinários estão sendo traduzidos a diversos idiomas e diversas associações em vários países podem nos acompanhar e vão poder ter acesso a todas essas informações, reforçando o espírito de que temos que trabalhar juntos e divulgar informações, de forma que todos possam se sentir confortáveis. Isso é incrível. Isso é realmente porque eu acredito que esse manifesto é tão importante. Então, eu quero repetir e reforçar que juntos nós somos mais fortes. Essas são algumas associações de pacientes que defendem o nosso movimento. Sherry, você gostaria de começar e falar para as pessoas sobre o lipedema OK? Sim, claro. Boa noite a todos. Eu realmente estou muito empolgada e feliz de poder fazer parte de todo esse evento. E são já 10 anos longos em que nós estamos trabalhando nesse setor e o quanto progresso nós estamos fazendo. E é muito interessante, porque antes não era assim, mas agora é muito interessante que nós possamos dividir todas essas informações e que nós tenhamos a oportunidade de um evento como esse poder ouvir um especialista como o Dr. Michelini e todas as pesquisas que tem feito. Então, são tantas pessoas que estão lutando contra uma condição e que agora têm a oportunidade de ter acesso a tantas informações e elas se sentem muito mais preparadas. São tantos cirurgiões, hospitais, médicos que têm participado conosco ao longo desses 10 anos. Alguns desde o começo. E o IPDema OK tem tentado, desde o início, juntar esses profissionais. E aprofundar todo esse conhecimento sobre essa patologia. Então, é assim que o lipedema OK se apresenta hoje e eu espero que seja só o início de uma longa jornada. Muito obrigada. Valéria, você queria falar sobre o lipedema Itália? Sim, o lipedema Itália existe desde 2018 e é uma organização sem fins lucrativos. E também temos doadores que nos apoiam e que fazem tudo isso funcionar. Nós, representantes, também somos impactados por essa patologia, também sofremos
dos sintomas. Então, acreditamos em primeira pessoa na importância de divulgar essas informações e de divulgar informações e aprofundar. É importante que nós tenhamos esses recursos profissionais, mas que também falemos sobre o suporte de uns aos outros, podemos nos dar esse apoio. Então, nós estamos realmente lutando para ter uma batalha em relação ao lipedema e ajudar com que essas pacientes de lipedema possam estar cada vez mais informadas, com informações de bases científicas, com muitos recursos e com todo esse suporte. E nós realmente nos preocupamos com as nossas pacientes. Então, todas elas envolvidas na nossa associação nos ajudaram a construir juntos essa associação e estamos mirando um futuro juntos. Muito obrigada, foi perfeito, Valéria. E agora poderia nos apresentar um pouco sobre o Enlinfa de Portugal? Sim, sim. Nós, em Portugal, ainda estamos muito no início das pesquisas e desse projeto. Nós temos uma associação que não é focada somente no linfedema, mas em várias patologias linfáticas. E eu realmente quero lutar e quero participar dessa luta por essas pacientes aqui em Portugal. Então, nós queremos reforçar todos esses aspectos e queremos realmente lutar. Nós somos realmente mais fortes quando estamos juntos e acreditamos nisso. E foi realmente muito interessante e muito prazeroso ouvir isso que a Sherry falou, essa experiência que ela compartilhou conosco. Eu quero realmente dizer que eu sou muito grata, porque não tem outra palavra para descrever, é realmente gratidão que eu sinto por todo esse projeto e por nos permitir tanto acesso a tantas informações. Eu agradeço muito, em nome de toda a população de Portugal, porque vocês têm feito muito para essa população que sofre com lipedema. Me desculpa, eu não queria fazer vocês chorarem e se emocionar, mas eu realmente me sinto muito honrada por estar aqui e eu agradeço muito de verdade a todos vocês. Realmente você nos fez chorar, você nos fez todos aqui chorarem. Mas é tudo verdade, eu agradeço muito a todos vocês. Mas eu queria dizer, Manuela, que nós também aprendemos muito com você e que a sua colaboração também foi muito importante e nos deu tantas coisas em troca. Nós também somos muito gratos, então muito obrigada. Então, nós vamos falar sobre a defesa das pacientes com lipedema em todo o mundo. Eu também sou uma paciente com lipedema. Eu sou portuguesa, me chamo Manuela, e fundadora e presidente do Enlinfa, que existe desde julho de 2015. E trago todas essas informações, nós compartilhamos também bastante na nossa página do Facebook. Desculpa por um momento.
Então, essa é a razão pela qual nós criamos toda essa associação, para que nós possamos trabalhar junto com outras pacientes, para fortalecer a ideia de que nós não estamos sozinhos nesses objetivos, que nós não somos os únicos rostos que estão lutando por essas respostas. Nós não somos os únicos a trabalhar como voluntários nessas associações. Nós realmente não somos os únicos, não é só porque nós estamos aqui que nós somos os únicos. Isso reforça muito a ideia, então eu queria mostrar para vocês algumas das pessoas tão diversas que nós temos e que fazem parte. Essa página tem o objetivo de unir todas as vozes do mundo que defendem os pacientes membros de associações e defendem o lipedema. Eu quero realmente defender que nós não estamos sozinhos no nosso país. E também quero reforçar que não estou só falando de Portugal e nem só do sexo feminino. Nós não somos as únicas vozes, nós estamos juntos no mesmo objetivo. A língua não é importante, nós atravessamos oceanos. E também temos algumas pessoas, por exemplo, da Suécia, que na verdade não são pacientes de lipedema, mas entendem essa importância e resolveram apoiar a nossa causa. E nós não estamos falando também só de pacientes, mas também de líderes de associações. Sim, é claro, você também pode fazer parte desse grupo. Você pode se juntar a nós. Eu não conheço os rostos de vocês, por isso vocês veem essas interrogações, mas eu sei que vocês têm muitas informações para nos trazer, e eu quero ouvir a sua história. Então, nós ainda não sabemos sobre você e gostaríamos muito de conhecer o seu testemunho. Se você é membro de uma associação sem fins lucrativos, se você está defendendo o lipedema, se você tem um objetivo e uma história com o lipedema, eu quero convidá-los a se juntar a nós. Então, basta ser uma paciente que defende o lipedema e que esteja registrada em associações sem fins lucrativos. Nos mande o seu nome, o seu país, a sua associação, uma foto pessoal em boa qualidade, um texto de até 138 caracteres, com espaços já inclusos, em inglês e no seu idioma mãe e seu idioma nativo, para o e-mail que vocês puderam ver nessa página. Todas essas informações também são disponibilizadas no Facebook e nós queremos que você também tenha a sua voz e que essa voz também esteja no Instagram. Nós estamos esperando por vocês. Muito obrigada, foi realmente muito interessante. E vamos falar mais sobre esse manifesto. E vamos abordar 9 pontos, que eu acredito que sejam 9 pontos, que falam sobre o lipedema em todo o mundo. E nós queremos transmitir uma mensagem muito clara, muito concisa. E, então, realmente, nós queremos linkar todos esses aspectos. Então, vamos abordar esses 9 pontos e aprofundar todas essas questões. Então, claro, nós vamos começar com esses pontos do nosso manifesto.
O primeiro diz que o lipedema é uma questão de saúde global que afeta a população em todo o mundo, mas não exclusivamente mulheres. O segundo diz que lipedema é uma doença crônica e potencialmente progressiva. Está conectada com o tecido enfraquecido e muitas vezes muito dolorosa. Está ligada a questões do tecido adiposo. A maior parte dos profissionais não estão inteirados dessa doença, dos seus sintomas, sinais, e muitas vezes acabam por confundir o lipedema com obesidade, linfedema e outras questões não patológicas. E por isso existe ainda uma baixa conscientização pública sobre essas diferenças e variações de desordens ligadas ao tecido adiposo. Então, muitas pessoas acabam enfrentando um estigma em relação ao lipedema. Muitas vezes essas pessoas acabam sendo acusadas como falta de cuidado, mesmo sendo diagnosticadas com lipedema, e muitas vezes elas mesmas se culpam. Não existe uma cura para o lipedema ainda, mas existem sim tratamentos para reduzir os sintomas, manter a mobilidade e ajudar as pessoas a encontrarem uma melhor qualidade de vida e diminuir a progressão da doença. É possível sim que os pacientes com lipedema consigam encontrar uma alta qualidade de vida, desde que tenham um apoio especializado e multidisciplinar. Olha, você gostaria de continuar? Vamos falar sobre o ponto 6. Existe uma profunda e desconhecida informação e educação a nível mundial sobre o lipedema. Existe uma pesquisa muito reforçada e muitos esforços médicos para melhorar as pesquisas e tratamentos relacionados ao lipedema. As pesquisas a nível mundial devem focar cada vez mais nos pacientes, na sua qualidade de vida, em guias nutricionais, em como lidar com as comorbidades que essa doença traz, quais são as técnicas para reduzir inflamação, fibrose, a importância do diagnóstico precoce e tantos outros aspectos. É importante que o paciente ganhe poder e que possa ganhar o controle dessa situação, podendo, a partir daí, ter também o controle das suas decisões, entender como é que o lipedema afeta a sua saúde, quais são as estratégias de cuidado social. E, a partir daí, nós acreditamos que os pacientes devam estar cada vez mais envolvidos nessa determinação de lipedema e possam estar cada vez mais envolvidos em todos essas buscas de respostas. É muito importante que entendamos que nós somos uma parte necessária e essencial. É importante entendermos que nós temos uma função muito específica e extremamente importante. Porque nós precisamos partilhar a nossa experiência como resposta dessas buscas científicas.
Me desculpem por essa slide que vai estar em italiano, mas é porque na Itália nós temos algumas pesquisas bastante importantes e eu peguei essas informações de uma dessas pesquisas. Aqui nós estamos falando que no 2014 foi desenvolvido um modelo conceitual de uma natureza psicossocial que descreve o processo de envolvimento da paciente com a patologia. Ele explica que, a partir do momento que a paciente compreende, ela tem maior tendência a aderir ao tratamento. Muito obrigada, Valéria. Então, nós queremos realmente encorajar todos a fazerem parte do mês do lipedema. E existe toda uma simbologia envolvida na data escolhida para representar o lipedema, no Dia Mundial do Lipedema. Existe toda uma questão histórica. No 11 de junho. E nós acreditamos que é algo realmente muito importante que precisamos focar. Por isso, queremos encorajar a todos. É importante entender o peso e a importância de termos uma data, usar todo o mês para a conscientização e compreender que é um momento para divulgar e partilhar informação. E ajudar, inclusive, a desfazer maus entendidos. Alguns momentos as pacientes acabam por encontrar profissionais que não estão tão atualizados e que acabam recebendo informações erradas. Então, nós acreditamos que é uma oportunidade. Em todo esse mês de conscientização, mas também neste dia específico, que é o 11 de junho, de trabalhar essa conscientização. E usar essas datas para chamar a atenção de políticos, daqueles que criam essas políticas ligadas à saúde que nós vivemos, esses profissionais da área de saúde, os pesquisadores e o público em geral sobre a importância dessa patologia que nós vivemos. É importante que todos entendam quem tem o risco de desenvolver. É por isso que gostaríamos cada vez mais de pessoas envolvidas, e então convidamos a todos para participarem conosco. Vocês podem nos mandar um e-mail, esse e-mail indicado na apresentação. Eu realmente acredito que todo mundo realmente tenha que receber os parabéns por todo esse envolvimento, mas se tem alguém em especial que deve ser valorizado e reconhecido por todo esse evento é a Valéria. Ela realmente trabalhou de forma muito apaixonada e fez de tudo para que nós pudéssemos realmente viver esse mês estendido de conscientização e tantas informações importantes foram partilhadas e por tantos profissionais renomados. Então, nós realmente queremos agradecer a todos vocês que estiveram envolvidos. Então, nenhum desses webinários poderia ter sido feito sem a colaboração de tantos profissionais tão capacitados de vários países. Então, nós agradecemos a disponibilidade de cada um
Em todos esses webinários eu tive a oportunidade de descobrir algo novo que eu não sabia. E eu acredito, doutor Michelini, que os seus slides de hoje, a sua apresentação foi incrivelmente clara e cheia de informações tão importantes. Então, eu realmente quero dizer que eu realmente acredito que juntos nós conseguimos lidar, viver com o lipedema e ser cada vez mais fortes. Eu realmente quero agradecer a todos os nossos doadores por nos ajudar e por fazer tudo isso possível. Jusitário, Soraya, Vagas Ancizeta, Medicaid, vocês é que tornam tudo isso possível. Vocês realmente nos ajudam e nos tornam mais fortes. Todas as nossas vozes juntas são mais fortes e podem ser ouvidas. Muitas perguntas e eu agradeço a todos realmente por todas essas palavras. Então, nós temos aqui perguntas e algumas pedem que nós aprofundemos ainda mais. Sobre a questão da vitamina D. Então, os pacientes gostariam de entender melhor como deve ser essa suplementação de vitamina D, em geral. Na minha experiência, mas também na experiência de outros colegas, a maior parte dos pacientes que seguem e seguiram ao longo dos anos essa indicação nunca tiveram problemas de uma superdosagem da vitamina. Então, aquilo que eu tenho visto é que a suplementação da vitamina D muitas vezes é baixa, na maior parte dos casos. E isso é um aspecto bastante importante, porque traz realmente as suas consequências do ponto de vista clínico. Uma fraqueza muscular, a paciente muitas vezes se sente mais cansada. E isso fica muito claro quando nós avaliamos essas dosagens de vitamina D dessas pacientes. Então, é sabido que esses pacientes com lipedema podem se beneficiar. E nós realmente entendemos que esses pacientes muitas vezes têm um nível de vitamina D realmente menor pelo aquilo que nós já explicamos na apresentação. Então, essa interação acaba por se tornar realmente muito interessante. E é muito sugerida.
Ficou mais claro agora. Muito obrigada pela sua resposta, doutor Michelini. E agora eu tenho uma pergunta para a doutora Herbst. Eu agradeço novamente por ela ter voltado a participar conosco. Foi uma ótima e feliz surpresa. Muitas pacientes, especialmente aquelas jovens, espe especialmente nos primeiros estágios, muitas vezes reclamam e dizem que não toleram bem o uso dos artefatos de compressão. Então, você consegue explicar esse fenômeno dessas pacientes, especialmente mais novas, que realmente têm um problema com esses equipamentos e dizem que muitas vezes causa ainda mais dor? Eu gostaria de ter uma resposta precisa, mas realmente não tem uma resposta única. Mas é muito claro que as pacientes em outros estágios, 2 e 3, têm realmente muito mais tecido. E esses fluidos muitas vezes estão ligados a maior inflamação. Então, às vezes, esse tecido ser pressionado não ajuda e acaba realmente virando uma inflamação ainda mais intensa. Eu realmente não sei se isso que eu estou dizendo é válido e é uma resposta útil, mas é a primeira coisa que veio à minha cabeça, que talvez as pacientes do nível 1 sentirem essa compressão acabam sentindo maior sensibilidade, até que elas tenham outros tipos de terapia associadas. Eu acho que é muito importante a gente investigar da onde vem essa inflamação, para onde ela vai, como ela se comporta, se existem outras doenças associadas, se ela não está fazendo exercício suficiente, se ela não está sendo suplementada com vitaminas C e D que podem auxiliar. Eu acho que foi realmente muito claro. Muito obrigada. Eu gostaria de acrescentar que, na minha experiência, nos últimos anos, eu descobri que, mesmo em uma porcentagem pequena, essas pacientes que nós começamos uma pequena integração hormonal através de ingestão oral, tiveram uma melhoria na qualidade de vida, tolerando melhor a dor e tendo resultados mais harmônicos. Doutor, o senhor acredita que pode estar relacionado com o aumento de cortisol? Sim, sim, eu realmente acredito. E o senhor já realmente fez essa averiguação depois do uso hormonal para ver se realmente não pode ter algum impacto e algum aumento colateral nos vasos linfáticos? Sim, realmente pode influenciar no metabolismo, na pressão arterial, mas é realmente muito pouco que eu aconselho. Algo como 15 miligramas por dia. E
por um período talvez de 3 meses e eventualmente podemos repetir essa indicação. E claro, é linkado com esses valores de cortisol. Então, o senhor acredita que esse hormônio pode curar o lipedema? Não, não, não vamos ser assim tão extremistas. Eu acredito que pode ajudar com esses primeiros sintomas. Ok, ficou claro. Eu tenho uma pergunta que vem aqui da Itália. Fala sobre as questões de deficiência de mobilidade e essa ativação muscular. Por que a reabilitação motora não é sempre oferecida aos pacientes com lipedema? Tanto quanto é indicado uma lipoaspiração, uma massagem. Então, o que vocês pensam sobre a reabilitação motora? É uma pergunta para mim. Eu, pessoalmente, indico com certa frequência para as minhas pacientes. É realmente muito importante, porque muitas vezes as mulheres acabam tendo os joelhos prejudicados. E às vezes acabam tendo uma instabilidade nos joelhos, no tornozelo, e pode aumentar ainda mais a sensação de dor. E nós conseguimos identificar algumas melhorias nas nossas pacientes através da análise clínica. E essas quantidades devem ser avaliadas e, se necessário, aumentadas. É algo realmente fácil da gente colocar em prática, mas eu acredito realmente que é bastante importante. Claro que precisa de uma análise específica a cada caso, mas é realmente muito importante. É importante reforçar que os músculos ficam enfraquecidos. Então, quando a paciente faz um exercício, ela está fortalecendo esse músculo, está trabalhando as articulações, também está movimentando todos esses líquidos envolvidos no lipedema. Então, é importante dosar bem esse exercício para que seja de uma quantidade que vai ajudar e trazer mais benefícios para essa paciente. Eu não estou defendendo que a lipoaspiração seja a única solução efetiva. Então, eu acredito que alguma coisa precisa ser feita e tratamentos paliativos precisam ser avaliados e as mulheres precisam aprender outras alternativas para colocar em prática, inclusive em casa mesmo. Muito obrigada, doutora Herbs. Uma outra pergunta.
A pergunta aborda qual é a facilidade de identificar aonde o lipedema está localizado no corpo e também o tipo, porque nós notamos ainda que muitas pacientes confundem se tem lipedema na perna, mas, entre aspas, se o que tem no braço é uma gordura normal. Eu acredito que existem estágios e tipos, e esses padrões para classificação estão sempre sendo atualizados. Então, é muito importante que a gente faça essa avaliação clínica, é muito importante para que a gente compreenda qual é o estágio dessa paciente, mas se isso vai fazer uma diferença no dia a dia dela, não. Porque se essa paciente já foi diagnosticada com lipedema, nós estamos trabalhando nisso. Então, claramente, de alguma forma, quando nós começamos a trabalhar uma área do corpo, outra está sendo já beneficiada de alguma forma, como um artigo que foi publicado há alguns anos, mostra que o tratamento das pernas atinge de alguma forma também o abdômen. Então é importante entender como é que todos os genes, os adipócitos vão interferir no corpo e trabalhar de forma geral. É realmente importante que a gente faça um estudo anatômico. E a Universidade de Ancona e mostra que os 6 primeiros sintomas de um lipedema puro podem ser identificados através de aspectos clínicos. Eu depois vou mandar para você um vídeo com o um resumo desses aspectos. Nós notamos que essa vascularização acaba muitas vezes por gerar uma pressão extra. É importante que a gente consiga entender a evolução da patologia. Nós estamos prestes a compartilhar esses resultados com a comunidade italiana, doutor. Então, realmente é algo que tem sido estudado em diversos templos de estudo e que avaliam esses aspectos desses tecidos, individuando as diferenças. E é realmente importante que a gente tenha cada vez mais cuidados nessa identificação.
Então, muitas vezes, pode existir um enfraquecimento dos lipídios que vão enfraquecer o músculo. E isso também gera um aumento do volume. Então, é realmente importante individuar as causas para que a gente consiga individuar também o melhor tratamento. É, realmente, o senhor tem razão, doutor. É realmente muito importante que a gente compreenda e tem muitos estudos interessantes sendo desenvolvidos. Sim, voltando um pouquinho à pergunta, eu acredito que as pernas de uma paciente com lipedema realmente têm as suas particularidades, mas também tem o abdômen. Então, o que vemos aqui é que se nós dermos uma olhada na história do lipedema e na forma como ele se comporta, nós podemos notar que existe uma distribuição irregular nesses tecidos adiposos e por isso atinge os braços e outros membros de forma não proporcional. Essa é a característica principal. Então, quando nós fazemos uma cirurgia bariátrica, por exemplo, nós resolvemos o problema do abdômen, mas não resolvemos os problemas das pernas, porque os tecidos não saudáveis ainda estão ali. Nós vamos tentar encaixar aqui outras duas perguntas, então peço talvez a gente tentasse um pouquinho mais sucinto. A senhora notou alguma diferença, alguma interferência entre o Covid ou a vacina do Covid e o lipedema? Não, eu não consegui individuar nenhuma característica específica com as minhas pacientes em relação ao lipedema e o Covid ou a doença. Inclusive, eu tive pacientes que ficaram melhores do lipedema depois do Covid. Oh, meu Deus, será então que o tratamento do lipedema é a Covid? Essa também é a minha experiência, eu não notei diferença. Sim, nós estamos na Itália. Em alguma frequência, nós notamos uma mutação pós-Covid e essa mutação pode interferir no organismo de alguma forma. E essa mutação pode ajudar, por exemplo, com uma trombose vascular. É algo realmente ainda muito superficial. Mas é que na Itália nós pudemos notar que uma a cada 5 pacientes apresentou essa mutação. Então, ainda nós não conseguimos relacionar a doença do Covid ou a vacina ao lipedema de forma efetiva e clara. Muito obrigada, doutor, e por ajudar a compreender essa questão.
Foi realmente algo muito interessante a sua participação e todas as suas respostas para ajudar a clarear ainda mais essa questão do lipedema. Então, quais são, vou aproveitar para uma última pergunta muito rápida, quais são as suas dicas principais para uma paciente com lipedema, que de repente recebeu o diagnóstico e acaba que está com a cabeça muito cheia de informações e precisa começar a entender rapidamente o que fazer. Então, a minha primeira resposta é: essa paciente precisa se movimentar os braços, movimentar as pernas, ela não deve ficar parada. Então, eu não me importo com o que você está comendo até agora, independente. Comece a tentar comer um pouquinho mais saudável. Encontre uma paixão e tente encontrar uma coisa que te dê prazer, tanto nos exercícios quanto talvez uma nova carreira, que você mude de carreira e você vá trabalhar como social media e trabalhar de casa, enfim, são muitas informações. Busque informação, mas reduz o seu estresse. Eu concordo totalmente. Para termos outros aspectos, é muito importante ressaltar que a maior parte das pacientes não tiveram uma análise clínica, não fazem os exames de glicose, do metabolismo, de tireoide. Esses são alguns aspectos. Então, eu também aconselharia uma ecografia. Eu gostaria de falar sobre esses aspectos que as pacientes devem buscar também mais informações sobre esses aspectos clínicos, porque isso é bastante importante. Isso foi ótimo. Muito obrigada, doutores. Eu tenho certeza que vocês têm tantas informações que estão borbulhando nos nossos cérebros. Então, eu agradeço a vocês dois por terem nos dado tantas informações. Eu agora consigo imaginar tantos pacientes com lipedema que estão se tornando colaboradores de mídias sociais e que estão em casa balançando os braços, se movimentando. Então, realmente é algo muito importante. Eu gostaria muito que todos vocês continuassem nos acompanhassem em todos os nossos canais, nos mandassem e-mails e que nós possamos continuar juntos. Nós teremos ainda mais informações em setembro a serem compartilhadas. Alguém quer acrescentar algo? Eu realmente acredito que não. Eu só quero realmente fazer um último e grandíssimo agradecimento. Eu não quero manter os doutores presos aqui conosco por mais muito tempo, até a meia-noite. Então, eu só queria realmente agradecer ao nosso time, agradecer os doutores por estarem aqui conosco e por estarem tão disponíveis e se mostrarem tão próximos a nós e entendendo realmente aquelas que são as necessidades dos pacientes, mostrando que estão realmente lado a lado, lutando e suportando as pacientes nessa batalha. Realmente, ao longo desse período, eu me senti muito amada
Então, eu agradeço muito a todos vocês pelo amor que vocês compartilharam. Desculpa, eu vou falar novamente, Valéria, se eu puder. São aspectos recíprocos. É realmente muito estimulante para nós, como médicos, também perceber os pacientes envolvidos e realmente isso nos traz muita motivação e muito entusiasmo para continuar. Então, agradeço a todas as associações. Se você é alguém afetado pelo lipedema, se você é só uma pessoa interessada, não importa, faça parte das associações e vamos todos espalhar o amor, vamos todos cuidar uns dos outros, participar desses eventos. Se você tem essa vontade de se envolver, por favor, se envolva, porque existem tantas oportunidades em todas as nações. Então, se registrem nas nossas plataformas, nós vamos começar a divulgar informações com alguns e-mails. Então, quero realmente agradecer a todos por terem trazido tantas informações e tantas emoções. Em setembro, nós vamos divulgar um novo programa de colaboração e de divulgação de informações. Se vocês quiserem se inscrever, por favor, entrem em contato através das nossas redes sociais. Eu quero desejar uma boa noite a todos e agradecer novamente. Tchau, tchau a todos.